Calma lá, Semana que volta ali vem. rapidão. Op. Beleza, fez. Beleza. Semana que Pessoal, vem, então. oi? Até Vamos... semana que vem, então. Calma. Tá acabando. Mais um pouquinho. Vamos relembrar agora, tá? Encerrei essa frente, tá? Vamos voltar um pouquinho na frente 111 agora, que a gente estava falando de matrizes. Lembra lá? As operações básicas com matrizes, né? Como é que você soma matrizes? Elemento com elemento, né? Ou subtrai, né? Se eu quiser multiplicar uma matriz por um número, o que eu faço? Eu multiplico todos os elementos da matriz pelo mesmo número. Agora, a gente vai relembrar um pouquinho a multiplicação entre duas matrizes. A multiplicação, ela tem uma regrinha, ela não é tão intuitiva assim. Tá? Então, tem uma regrinha para multiplicar matrizes. Vamos dar uma relembradinha nisso. Vou pegar minha folhinha aqui. Vamos dar uma relembradinha, tá? Multiplicar matrizes. Primeiramente, pessoal, uma matriz ela é formada por linhas e colunas, tá? Então, esses índices aqui, o primeiro indica a linha, o segundo indica a quantidade de colunas. Qual é a condição para eu multiplicar duas matrizes? Não posso multiplicar duas matrizes quaisquer. Tem que ter uma condição aqui. Tá? A condição é a seguinte. O número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Essa é a condição para que eu possa multiplicar matrizes. Certo? E mais... A matriz resultante, vou chamar aqui de matriz C, tá? A matriz resultante, ela vai ser do tipo M por N. Então, aqui é o que sobrou, tá? A matriz resultante, ela vai ter M linhas por N colunas, certo? Então, a primeira coisa que você tem que verificar quando você for multiplicar duas matrizes é se esses números do meio são iguais. Se eles forem iguais, beleza, você pode multiplicar e o resultado vai ser uma matriz do tipo M por N, que são os números que sobraram aqui, né? Então, ela vai ter M linhas e N colunas, certo? Outra coisa importante de multiplicação de matrizes, né? No mundo dos números, a multiplicação ela é comutativa, né? 2 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 10. Perdão. 2 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 2, né? Então, a ordem, ela... Caralho, aí importa, foi longe, né? hein, mano? Tô viajando. É o calor. A ordem, ela não importa, tá? Ou seja, é o que a gente chama de propriedade comutativa. Agora, nas matrizes, pessoal, isso aqui não é verdade, no geral, tá? Tem casos em que acontece de ser igual, mas, na maioria dos casos, a multiplicação de matriz ela não é comutativa, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Como é que você multiplica matrizes? Vamos relembrar, tá? Aqui, ó, eu tenho uma matriz. Qual é o tipo dessa matriz? Quantas linhas e quantas colunas ela tem? Primeiro a gente começa com a linha, tá? Depois coluna. Então, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, é um tipo de matriz 2 por 3. E essa matriz aqui, ela tem 3 linhas e 2 colunas. É possível fazer essa multiplicação? É. Por quê? Porque os números centrais aqui são iguais, ó. Essa é a condição para poder efetuar a multiplicação de matrizes. E mais, a matriz resultante vai ser uma matriz de que tipo? 2 por 2. Ou seja, o resultado vai ser uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas. Como é que é essa matriz na forma genérica? Então, ó, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, A1, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna.
segunda linha, segunda coluna, certo? Então, vai ser uma matriz desse tipo aqui. Vamos relembrar como é que eu multiplico matrizes. Pessoal, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e multiplicar linha por cada uma das colunas. Então, vamos começar com a primeira linha. Então, eu vou multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. Depois, a primeira linha com a segunda coluna. E aí, como é que vai ficar? Então, ó, primeira linha com a primeira coluna vai dar o primeiro elemento. Primeira linha com segunda coluna vai dar esse cara aqui, tá? Primeira linha com segunda coluna, tá vendo? Depois, o que eu vou fazer? Multiplicar a segunda linha com a primeira coluna. Aí eu vou ter esse cara aqui, ó, segunda linha com primeira coluna. E depois a segunda linha com a segunda coluna. Aí eu vou ter esse cara aqui, tá? Então vamos lá. Esse cara aqui. Então eu vou multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. Como é que você multiplica? Você vai multiplicar os correspondentes e vai somar o resultado. Então, ó, primeira linha com a primeira coluna. O 1 com 1, ó, 1 vezes 1, mais o 0 com o 2, 0 vezes 2, mais o 2 com 1. Ok? E aí você vai somar, beleza? Esse cara aqui, ó, primeira linha com a segunda coluna, né? Então, já multipliquei a primeira coluna, agora eu vou multiplicar a segunda coluna. Então, esse com esse, 1 vezes 0, mais o 0 com o 1, mais o 2 com o 3. 2 vezes 3. Aí eu vou somar o resultado, certo? Depois, esse cara aqui, ó. Esse cara é resultado da segunda linha com a primeira coluna. Então, ó, segunda linha com a primeira coluna. Esse com esse, né? 1 com 1. 3 com o 2. 1 com 1. Tá? Você multiplica e soma. E por último, esse cara aqui. Esse cara é resultado da segunda linha com a segunda coluna. Então, a segunda linha com a segunda coluna. O 1 com o 0, mais o 3 com o 1, mais o 1 com o 3, tá? Ok? Agora você soma os resultados. Então, 1, 0, 2. Então, aqui vamos ficar com 3, certo? 0, 0, 6. Ok? Aqui, 1, 6, 1. Vamos ficar com 8. Aqui, 0, 3 e 3. Vamos ficar com 6. Então, o resultado da multiplicação vai ser essa matriz aqui. 3, 6, 8 e 6. Ok? Uma matriz 2 por 2, tá? Então, a multiplicação, pessoal, não é simplesmente multiplicar elemento com elemento, tá? Você vai multiplicar uma linha com uma coluna. Ok? Você multiplica os correspondentes e soma. Beleza? É assim que a gente multiplica matrizes. Certo? Ok? Então, vamos fazer os exercícios da página do módulo 37, da página 204. Pode fazer o primeiro. Módulo 37, 204. Alguma dúvida, pessoal, na multiplicação de matrizes? Vou tirar 6, né? Vou tirar 7. 7. Apostila 7, página 204.
calor que tá aqui. Tá louco, filho, nem almocei ainda, mano. Fui Você não tomar almoçou banho ainda? nesse intervalo aí. Eu não tomei, eu tomei café tarde, mano. Tomei café tarde demais, mano. Fui tomar banho nesse intervalo, pra aguentar, né? Nossa, tá osso aqui, hein? Tem que ligar o ar, ver se é louco. Por causa da minha mãe, né? Tá no ar. Ah, Por causa da minha mãe. Mas mesmo no ar tá quente, velho. comprei um Eu não negócio posso ligar de muito no frio, eu fico muito. de umedecer o ar, mas não resolveu muita coisa, não. Nossa, precisa disso daí. A gente tinha em casa, mas quebrou. Não muito, não. Ele só assim, né? Ele só ajuda só na questão da umidade, né? Mas ele não refresca, né? Qual deu, Jorge? Não deu abrir, não, Jorge. Jogou uma continha aí. Olha só, deu um chute legal, né? Nossa, é chato demais fazer isso, velho. Ô, louco, Jeff, é muito chato, velho. Tá? É muito chato fazer isso, mano. A coisa que tem que ver é se pode ser feita a multiplicação, né? Uma matriz 2 por 2, uma matriz 2 por 2, né? Então dá Tá para bom, né? multiplicar. Lógico que pode. Vai Pera aí, sobrar o deixa eu tentar. Você lembra, ó, linha e coluna, né? Multiplica a primeira linha por todas as colunas. Acabou a coluna, você pula de linha. Multiplica a linha por todas as outras colunas, né? É a C, né? É a C, tá? Então aqui, ó, primeira linha com primeira coluna. Você vai ter quem? O A11, tá? O elemento da Mano, primeira eu linha. sempre me confundo, velho, isso, velho. É, Mano, é muito fácil de confundir, mano. é muito fácil de confundir, tá? Memoriza assim, Augusto, ó. Você não vai multiplicar a primeira linha com a primeira coluna? Então você vai ter o A11. Pronto. É Eu isso. vou nesse A11, A1, A21, entendeu? Eu vou assim, mano. Senão não dá pra não, velho. Então, ó, É complicado. primeira linha com primeira coluna, tá? Então aqui vai ficar a primeira linha com a primeira coluna. O 1 com o 0 e o 3 com o 1. Certo? Acabou, né? Aí aqui no caso daria 3, certo? O A, agora você vai multiplicar o quê? A primeira linha com a segunda coluna. Então, primeiro e segundo. Você vai ter quem? O A12, certo? Então, a primeira linha, segunda coluna. O 1 com o 1 e o 3 com o 2. Então, a gente vai ficar com 1 e 6, que vai dar 7. Depois, acabou a coluna, você vai trocar de linha. Então, a primeira linha com a segunda linha com a primeira coluna. Ó, segunda linha, primeira coluna. Então, ó, o 2 com o 0 e o 0 com o 1. Vai dar 0. E, por último, a segunda linha com a segunda coluna. Ou seja, você vai ter o A22. Então, o 2 com o 1 e o 0 com o 2. Resultado, 2. 2 mais 0, 2. Aí você vai ter, então, a matriz 3,
7, 0 e 2. Aqui é a alternativa C. Beleza? Ok, pessoal? Lembraram? É isso aí, Jeff. Beleza. A 2 é grande, hein? Não, não é muito não. Não. É uma matriz grande, mas como eu tenho uma matriz coluna, que eu vou multiplicar, né? Então não vai dar, o resultado vai ser uma matriz coluna. Então você tem aí uma tabelinha. Jeff, ela tem que ter o mesmo coisa de coluna? Não, o de linha tem que ser igual de coluna, é isso? Não, de coluna tem que ser igual a de linha, né? Só você lembrar os termos centrais. Primeiro você coloca linha e coluna, né? Então, ó, os números que ficaram no meio, ele tem que ser igual, tá? Para poder fazer a multiplicação. No caso, ó, tem que ser igual a linha, né? isso, ó, coluna tem que ser igual a linha, tá bom? Aí, ó, por exemplo, aí ele fala o seguinte, ele te dá uma tabela. Em determinado torneio de vôlei, as equipes A, B, C e D obtiveram os resultados registrados na tabela, né? Então, ó, esses daqui foram, por exemplo, né? O 7, o 4, o 2 e o 0, eles foram o resultado do A, né? Certo? Agora, aqui está a pontuação para cada resultado. Então, no caso aqui, ó, 3-0. Então, quantos resultados 3-0 o A teve? 7, né? Então, você vai multiplicar por 3. O 4, você vai multiplicar pelo 2. O 2, você vai multiplicar pelo 1. Então, você vai acabar multiplicando essa matriz por essa matriz aqui, tá? Essa daqui é uma matriz coluna, né? Então, aqui nós temos uma matriz, ó, que ela é do tipo 4 por 4, né? Porque ela tem 4 linhas e 4 colunas. E aqui é uma matriz coluna, tá? Ela só tem uma coluna e ela tem 4 linhas. É uma matriz do tipo 4 por 1. O resultado dessa multiplicação vai dar a pontuação de cada equipe, da equipe A, da equipe B, da equipe C e da equipe D. Então, que é esse caso aqui, né? Então, vou pegar essa matriz aqui. Pessoal, a reunião vai cair, vocês voltam só para eu fazer esse exercício, por gentileza? E aí eu encerro, tá? Já é, Jeff. Rapidão, tá? Eu vou encerrar ela aqui. E aí eu termino esse exercício, tá?